Oi, pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio desse nosso podcast de dramas, né? Hoje eu trouxe duas super dicas chinesas que eu adoro. Uma já é mais antiga, né? 2019, não é tão antiga assim, mas é um drama já mais conhecido. E o outro é um drama desse ano que eu me apaixonei completamente, então ele entrou aqui primeiro na lista. E eu acredito que se você gosta de dramas chineses, vai gostar bastante desses dois. Eu vou contar um pouquinho de cada um deles para vocês. Então vamos lá. Antes da gente entrar um pouco na história dos dois dramas de hoje, eu queria comentar algumas coisinhas antes para vocês. Eu vejo muita gente, às vezes, não assistindo dramas chineses por conta, às vezes, do idioma, de falar que a voz dos personagens irrita. Então eu queria dizer que é mais ou menos o que acontece aqui nos dramas chineses, é mais ou menos o que eu citei nos vídeo anterior dos dramas tailandeses. Acho que como você ainda não está acostumado com o idioma, acaba irritando um pouco por conta da entonação. Então tem muitas assim palavras, muita conversa, que eles têm essa entonação mais aguda, então acaba parecendo que a personagem está com aquela fazendo uma voz fina, forçando, então isso acaba irritando algumas pessoas, porque eu já vi assim nesse tempo que eu assisto dramas, muita gente reclamar disso e por isso não assiste os dramas chineses. Só que tem dicas que não tem essa questão. Como, por exemplo, as duas que eu vou contar hoje, ela não tem problema com isso. Os personagens não têm essa voz mais aguda, que o pessoal reclama às vezes muito. E outra coisa que eu queria citar é que os dramas chineses eles são um pouco mais longos que o que a gente está acostumado. Então, por exemplo, nos dramas coreanos, geralmente a gente vê de 12 a 16 episódios, as histórias. Nos dramas tailandeses, mesmo o episódio sendo mais longo um pouquinho, a gente geralmente vê de 12 a 15 episódios, então são menos episódios. Agora, nos dramas chineses, a maioria, vocês vão ver que sempre quando vocês vão escolher alguma história, ela tem de 24 para cima, né? Então são muitos episódios. Os dois de hoje, por exemplo, o Go Go Squid, ele tem 41 episódios. E o Legged Romance, ele tem 33 episódios. A maioria dos dramas chineses, eles têm 24 episódios, que é uma quantidade que eu acho ok. Teve muitos dramas que eles alongaram muito a quantidade de episódios sem necessidade. Geralmente os episódios têm 40 minutos também, né? Tirando as músicas do início e de finalização. Então a gente desconsidera essa parte, fica uns 40 minutos aí de episódio, o que eu acho também uma quantidade que não fica cansativa, né? Não tem aí mais igual os tailandeses, que às vezes tem mais de 1h30 de episódio. Eu acredito que dá para você acompanhar mais rápido. E o problema também dos dramas chineses, que o pessoal às vezes reclama, é que eles têm o desenvolvimento da história mais devagar. Isso realmente acontece, mas por quê? Porque são muitos episódios. Então você pensa, imagina, vou fazer um drama com 24 episódios, com uma história que poderia ser resolvida em 12. Então você vai fazer o quê? Você vai ter que dar aquela enrolada para cumprir os 24 episódios, né? Então por isso que tem alguns dramas, inclusive que eu já dropei, vocês podem olhar lá na lista de dropados que eu comento isso. Que a história ficou muito enrolada, muito cansativa e que realmente não precisava dos 24 episódios. Mas são alguns casos específicos, não todos. Os dois que eu trouxe hoje são dramas muito bons, que eu gosto bastante, inclusive Go Go Squid. E o Legolas Romance está nos meus dramas favoritos chineses, que vocês podem conferir também a lista lá no blog. Logo eu vou trazer ela aqui, áudio para vocês também, comentando um pouquinho dos dramas que eu dropei, né, e quais são, e também dos meus dramas favoritos e quais são, então logo sai esse vídeo também. Mas vamos lá para a história, né? Então primeiro eu vou comentar um pouquinho sobre Go Go Squid, que é um drama que eu gosto muito, e ele tem um total de 41 episódios de mais ou menos 40 minutos cada episódio. Por mais que a história seja um pouquinho mais alongada, tem muita gente que fala que é cansativa, eu não acho ela tão enrolada assim, porque eles dão muito foco, como ele tem um tema diferente, né? É um drama que fala sobre os jogos online, que é um tema pouco explorado assim no mundo dos dramas. Dos outros países, por exemplo, eu nunca vi. É mais a China só que faz dramas com esse tema, então tem vários dramas, filmes
com esse tema de jogos online, né? Então, acaba que sendo interessante você ver o desenvolvimento dos personagens também em torno do jogo. Então, eu acho que para quem gosta desse mundo dos jogos, vai gostar de Google Squid. Eu acabei conhecendo mais sobre esse mundo dos jogos online por causa do drama. Antes eu tinha ouvido muito pouco sobre isso, eu nem sabia que tinha assim competições entre países, né? E dentro também do próprio país. Lá na China, a gente tem muito sobre essa questão dos jogos online, né? Então, inclusive, o drama ele gira todo em torno dessas competições, né? E o que acontece na vida de cada um dos personagens que tá ligado a isso. Então, vamos assim pra história, né? Pra gente entender um pouquinho da história do drama. Vai girar em torno da nossa principal, que é a Tong Yan, que eu acho ela uma fofura. Eu adoro essa atriz, né? Que faz a personagem. Ela já fez diversos outros dramas modernos, históricos, de fantasia. Inclusive tem um drama na Netflix com ela que eu assisti recentemente que chama Aces of Love, que eu adorei, eu achei, assim, ela interpretou muito bem. E eu adoro ela. Então, ela é uma cantora virtual, bem famosa até. Ela tem uma conta verificada no Weibo, que é como se fosse o nosso Instagram, Facebook de lá, né? Que eles usam tudo o mesmo aplicativo. Então, assim, ela é bem famosa lá, tem muito seguidor. E além de ser uma garota super inteligente, ela se formou antes da idade normal, né, na faculdade. E além disso, ainda faz softwares de reconhecimento facial para ajudar a polícia, né, nessa questão de pegar bandidos. Então vocês veem que ela é muito inteligente. Eu já vi algumas pessoas comentando que não gostam dela no drama em questão por causa do personagem ser mais infantil, mas eu não acho que isso seja algo que atrapalhe o drama, né? Que muita gente questionou muito isso porque ela tinha uma personalidade mais infantil e o protagonista, né, que faz par romântico com ela, faz um cara mais velho, com uma personalidade mais dura. Mas eu acho que é por isso que o drama ele é tão cativante e o casal também, porque tem esse contraste gigante e eles vão precisar, né, aprender um com o outro a viver nesse relacionamento. Então eu acho que é por isso que torna o drama mais interessante. Mas, enfim, né? Um dia ela tá lá de madrugada ajudando o primo dela a cuidar do cybercafé dele, né? Que ele precisou de ajuda. E aparece um cara pra usar o computador e ela se apaixona à primeira vista por esse cara. Então ela fica perdidinha, coitada. Ela não sabe o que fazer porque ela tá encantada por esse homem que apareceu ali. E ele só quer usar um computador, mas ela fica mais perdida que qualquer outra coisa, né? Por causa desse cara. E ela resolve também tentar oferecer, às vezes, um lamen pra ele, pra ver se ele presta atenção nela. Não tá nem aí pra presença dela no momento. Ele tá ignorando tudo porque ele tava nervoso por conta de num jogo, né, que ele participou com a equipe dele e não deu muito certo. Então, por isso que ele acabou descendo do ônibus no meio do caminho, viu esse cybercafé e resolveu entrar lá, né, para se distrair um pouco, para ver se parava, assim, de ficar estressado. O Hang Chang, ele é um gênio do mundo da computação e também é uma lenda nos jogos profissionais, né? Então, assim, ele é de poucos amigos, ele não é muito simpático, né? Então vocês vão às vezes achar ele até um pouco bruto demais com a principal, mas é por causa disso, ele não sabe como agir, né, na frente dela. Ele já tem essa personalidade mais seca por tudo que aconteceu na vida dele, que ao longo do drama a gente vai acabar conhecendo a história dele também. Mas, enfim, ele acaba indo pro cybercafé, fica um tempo lá e depois vai embora. A Tong Yan fica perdidinha, tentando chamar a atenção dele ali, né, mas não dá muito certo. E aí ele vai embora. Pronto, foi só essa interação e aí a gente volta para acompanhar a nossa querida principal, que vai tentar descobrir quem que é esse homem, né? Porque afinal ela se apaixonou por ele, né? Então nada mais justo do que ir atrás dele para ficar com ele. Só que aí por conta disso, por conta ela não saber direito quem ele é, muito assim, ela fica ainda meio perdida com as questões de quem ele é, ela acaba indo assistir um dos jogos, né, do time dele. E lá ela acaba confundindo o nome dele com o de outro integrante do time. E aí ela fala que foi atrás desse outro integrante. E aí é o que gera mais confusão entre os dois. Porque aí o Hang Chang, ele tem uma política de que jogadores não podem namorar, né? Não podem ter uma namorada. E ele acaba achando que a Tong Yan vai lá por causa desse outro integrante. E aí ele quer tirar essa história limpa ali junto os dois. O coitado do menino não sabe nem quem ela é. Ela, muito menos, sabe quem ele é.
Mas esse mal entendido ele logo é resolvido porque ela admite que foi atrás do Han Chan, não do outro integrante, que ela confundiu, né, as coisas. Só que como o Han Chan, ele é mais duro, né, ele não dá assim muita atenção pra ela, a gente não vê ele sendo assim muito legal com ela. Ele é mais quieto na dele e quando termina o dia, ele acaba dando uma carona pra ela, né, como motorista do time, fala pra deixar ela em casa. Que é até onde ela fica triste, né, por estar indo embora, porque ela não vai mais ver ele, quer dizer, né, é o que ela acha, né, porque entre ambos o destino sempre dá aquela ajudinha, né. E aí o que acontece? A família da Tong Yan acaba por ter um relacionamento, conhecer o avô do Han Chan. Então, quando chega a época das festas, né, de Ano Novo, o avô dele vai para casa da Tong Yan para comemorar o Ano Novo com eles, para jantar. No drama eles explicam direitinho a relação entre as duas famílias, é que agora eu não lembro. Mas ele vai para esse Ano Novo para jantar e quem que ele carrega com ele? O Han Chan, para poder acompanhar ele. E até lá na casa da Tong Yan que os dois se encontram e ele fica surpreso, ela mais ainda, né, de saber que a família deles tem uma relação. E aí eles vão jantar fora, né? Vão ter esse jantar de Ano Novo. Só que o que acontece aí nesse jantar de Ano Novo? O avô do Han Chan tá querendo juntar a Tong Yan com o Bai, que é o outro neto dele, que é o nosso ator que fez a Love So Beautiful. Então, assim, é um super ator, mas nesse drama em questão, como ele é um papel de apoio e ele tem essa personalidade mais quieta também, a gente vai ver ele falando muito pouco, né? Mas enfim, o avô dele quer que a Tong Yan fique com ele, né? Com o Bai. Só que o Bai não sabe nem quem ela é, então não quer ficar com ela. E o que ele apronta? Ele acaba jogando ela pro Han Chan, falando que os dois namoram. E para não decepcionar ali a família naquele momento, porque o avô dele ficou super feliz, né? Que ele adora a Tong Yan. Acaba que os dois resolvem fingir que realmente namoram e se comprometem que depois dali de um tempo eles vão anunciar esse término, mas por enquanto eles vão fingir que estão namorando, né? Pra não decepcionar ali a família. Então é a partir daí que a história assim do drama realmente começa, né? Depois dessa introdução que a gente tem mais longa dos personagens, aí vai começar realmente a história de romance dos dois, né? Então, o que a gente vai conferir nessa história dos dois? Esse desenvolvimento do relacionamento falso deles, que acaba virando um relacionamento verdadeiro, porque assim, a Tong Yan já gostava do Han Chan, né? Então, pra ela foi ótimo essa questão de fingir namorar ele. Só que ele, como ele é um pouco mais frio, ele não demonstra nenhum sentimento em relação a ela. Só que ele diz que, mesmo eles estando fingindo que estão namorando, ele vai tratar ela como realmente namorada dele. Então ele leva ela pra comprar as coisas, chama ela pra comer na casa dele, fazer refeição junto com o avô, tudo assim mais certinho, né? Só que no caso dos dois, eu acho que o relacionamento deles acabou evoluindo de forma tão natural do relacionamento falso pro verdadeiro que a gente nem repara. A gente não consegue, assim, ver um ponto de quebra, né, do relacionamento falso pro verdadeiro. Eles acabam se desenvolvendo tão bem juntos, né, e desenvolvendo também seus sentimentos, que o que a gente tem é o dia que eles vão conversar sobre terminar, que o Han Chan pergunta pra ela se ela quer terminar com ele ou não. Aí ela fala que não, que quer continuar junto com ele, que quer namorar ele. E é aí que vira realmente um relacionamento real dos dois, né? E aí eles vão lidar com aprender a cuidar um do outro, né? Porque o Han Chan, ele é muito mais seco e frio que a Tong Yan, né? Ela é mais fofinha, ela é mais romântica, então assim, é dois extremos opostos, né? Só que ele vai, aos poucos, ele vai aprendendo a cuidar dela, a ajudar ela, a ficar do lado dela, ele vai querer levar ela para as competições, também para assistir, e ela ainda vai querer também sempre estar com ele. Então eles vão aprendendo juntos, né, a desenvolver esse relacionamento. Mas então, não só do relacionamento dos dois que se sustenta o drama, né? Como eu disse, o drama ele tem esse foco nos jogos virtuais, né? O eSports. Então, além de acompanhar o casal principal, a gente vai acompanhar também os jogadores e a história do Han Chan com os jogos, né? Porque uns
acho que uns 10 anos atrás, ele pertencia a um time, né, que competia, e ele resolveu se aposentar do dia para noite. Ele falou que ia se aposentar. Então, assim, ele teve uma briga com o time, né, dele por isso, porque ele assim resolveu se aposentar sem comunicar e sem conversar com ninguém, né, do time. Ele é simplesmente o melhor jogador. E aí, por causa disso, acaba meio que separando o time, né? Então, assim, ele tem uma briga maior com um dos amigos que era o mais próximo dele, né? Então, eles acabam se afastando muito. Só que aí no drama a gente vai acompanhar essa reaproximação dos dois, porque esse amigo dele, ele acaba comandando um time rival do Hangshan, e aí eles vão acabar tendo que se encontrar mais, né? E aí, com isso, as coisas do passado vão surgindo e eles vão resolver essa relação que eles têm, né? Que é bem conturbada. Tanto com o resto do time também, né? Que é bem complicada a relação. E aí a gente vai acompanhar, além disso, o time atual do Hangshan, né, que é o time que ele comanda, que é onde o Bai também tá, né, e tem outros personagens que também fazem parte do time e que a gente vai conhecer um pouquinho de cada um, né, enquanto assiste o drama, e que são, assim, personagens bem divertidos. Eu adorei todo o time, né, eu achei que eles combinaram, assim, tiveram uma química de elenco muito boa. Então, assim, nos momentos difíceis do time, quando um deles estava passando por problema, o resto apoiava, e mesmo quando tinha alguma discussão entre eles, logo eles se resolviam. Então, assim, realmente eles deram esse espírito de time, né, pra eles, e eu acho que combinou bastante, porque tem alguns dramas que às vezes a gente vê de competição, de alguma coisa, que o time não parece time, sabe? Parece só um monte de jogador ali junto que realmente não tem esse espírito de equipe, não tem esse espírito de time, que é diferente aqui, que é o que eu vejo neles. Eles realmente têm esse espírito de time. E a gente também vai acompanhar um pouquinho da história da melhor amiga da Tonya, que é a Yaya, que ela vai fazer par romântico com o amigo do Hanshan, que é o Xiao Fei, que ele também era jogador no time junto com o Hanshan, né? Então ele assim, é um pouco mais velho que a Yaya. Só que eles têm uma relação, eu achei tão bonitinha, o desenvolvimento dos dois no drama, porque assim, ela sempre foi muito fã dele. Inclusive ela cuidava do fã-clube dele, sempre apoiou ele. Então, assim, o sonho dela era conhecer ele. E por causa da Tonya ter esse relacionamento com o Han-chan, a Tonya acaba dando isso de presente pra amiga, né? Pede pro Xiao Fei ir conhecer a Yaya, porque ela era muito fã e ela sempre acompanhou ele. E aí ele vai. E aí que o relacionamento dos dois começam. Porque eles começam a se aproximar porque o Xiao Fei sempre achou que ele não era uma pessoa admirada, né? Que ele não tinha fãs, né? Que ele era só um jogador qualquer. Só que ele tinha fãs, sim. E aí a Yaya acaba mostrando isso pra ele, né? Faz ver que ele tem um fã-clube, que ele era também adorado pelas pessoas. Isso ajuda muito ele na autoestima, né? Que ele continua sendo um jogador, mas ele estava querendo também desistir, então isso ajuda muito ele. E o relacionamento dos dois, como par romântico, também vai se desenvolvendo de forma bem natural, né? Porque eles começam a se tornar amigos, porque ela vai acompanhando ele nos jogos e tudo. E aí eles vão se aproximando aos poucos, ele também pede diversos conselhos para ela. Então é onde eles vão se aproximando. E ali perto do final, eles acabam também se tornando um casal, que eu achei muito fofo, assim, a relação dos dois e como foi desenvolvida. Achei também muito fofa a relação dos dois e como que ela foi desenvolvida ao longo do drama, né? Só que a gente não fica só nisso aí dos jogos e do casal principal se desenvolvendo, tudo, porque não seria um drama chinês se não tivesse alguém para atrapalhar o casal, né? E dessa vez, como estraga prazer aí do drama, a gente vai ter a mãe da Tonya, que pede pro Han-chan não ficar com a filha, porque ele é mais velho e a profissão dele não é muito estável. Nossa, ela arruma diversas desculpas lá para fazer com que ele termine com a filha. E ele acaba se sentindo culpado, ele realmente acha que ele é muito velho e todas essas baboseiras, ele acaba caindo nessa e termina com a Tonya, né? E aí eles têm esse momento do drama de separação dos dois.
mas que também, assim, não prolonga por muito tempo, né? Logo eles se resolvem e voltam a ficar juntos, porque realmente esse não é o foco do drama, né? Esse relacionamento conturbado, essas coisas não é o foco principal. O foco principal é essa história dos jogos, né? E como que a história do Hang Chan vai ser resolvida com os amigos dele de time e também com o novo time, que eles estão tentando ganhar o campeonato, e aí a gente vai ver se eles realmente vão ganhar. Então, assim, por mais que seja um drama mais longo, eu acho ele um drama bem interessante e que tem um desenvolvimento legal durante a história, né? Eu acho que ele foi dirigido de uma forma bem gostosa de se assistir, porque ele não fica focando assim muito tempo num pedaço da história só. Então ele não fica só ali no romance dos dois, ou ele não fica só no time, ou ele não fica só no passado, ele vai intercalando todas as histórias e a forma como elas foram no passado e como elas estão sendo resolvidas agora também. Então acho que é por isso que eu gosto tanto desse drama e eu indicaria muito para vocês começar, porque ele, apesar de ser longo, ele tem essa dinâmica, né, durante o drama. Ele não é um drama assim muito agitado com ação e essas coisas, é mais realmente para quem gosta ou quer conhecer sobre a área dos esportes, né? Quer também saber um pouquinho mais, quer acompanhar como é isso. Então eu acho assim que é uma dica super legal para quem gosta disso e também porque o casal teve uma química incrível, né? O casal principal, inclusive o casal secundário, né, que é a amiga da Tonyan com o Xiao Fei, né? Acho que ambos os casais e outros casais que foram aparecendo também ao longo do drama, eles têm todos um desenvolvimento muito legal e uma química legal. Além da química do elenco, que eu achei incrível também. Todo mundo tinha uma harmonia ali quando estava trabalhando, o time, mesmo as famílias. Então, assim, eu gostei bastante da resolução, né, do drama, da forma que ele foi dirigido. Então é uma dica que eu gostaria muito que vocês assistissem e que é super legal. Agora a gente vai para a segunda dica de hoje, né, que é o drama Legally Romance. O drama Legally Romance, ele tem uma história mais romântica, né, então foca mais nos personagens principais e no desenvolvimento do romance deles, mas ele também tem toda uma questão de viagem no tempo, de querer mudar a vida, e também tem a questão de aparecer uma vilã no drama, né, que não vai prejudicar só o casal, mas todo o andamento do drama, né, aquele tipo de vilão que prejudica tudo. Então ele é um drama, assim, bem legal de acompanhar. Ele é um drama desse ano, né, lançou não há muito tempo atrás, e ele tem esse tipo de história, né, puxada mais pra fantasia, viagem no tempo e o romance. Mas vamos lá conhecer a história, né. Então, assim, a nossa história ela vai girar em torno da Wei Wei, né, que é a nossa principal. Ela fez faculdade de Direito e acabou se formando. Só que no dia que ela foi fazer a prova da OAB, infelizmente o pai dela acabou indo para o hospital e falecendo. E isso aí gerou um trauma nela, que ela não conseguiu mais fazer a prova da OAB. Então ela está há 10 anos sendo apenas uma assistente de advogado, não exercendo realmente a profissão dela, por conta desse trauma de não conseguir fazer a prova. E ela acaba que ela é assistente do Luxun, que é um rapaz que ela estudou, fez faculdade junto, e na época da faculdade ele acabava roubando todos os prêmios dela, né? Então ela tentava sempre ser a primeira colocada nas coisas e ele ia lá e acabava roubando, né? E ela acabou sendo a senhora segundo lugar, porque ele sempre ganhava o primeiro lugar, né? E por sim, diferenças mínimas com ela, né? Os dois eram sempre os mais inteligentes. E aí, por isso, ela não gosta dele. Ela tem raiva dele por causa dele já terem brigado demais. E aí, agora que ela foi por 10 anos assistente dele, sabe como ele é problemático, né? E ele também é bem frio com relação à profissão, né? Então, ela acaba não gostando dele. E ela namorou durante a faculdade e durante aí, esses 10 anos o Chong Gi-wen, que é o cara mais ridículo que eu já vi. Ele namorou com ela na época da faculdade, só que ele meio que ignorava ela. Ele vivia mandando só post-it pra ela com as coisas, que inclusive ela fez um caderno com esses montes de post-it, o que eu achei a coisa mais ridícula, porque assim, ele não ficava com ela, ele só mandava recadinho e ainda se dizia super apaixonado por ela, né? E aí depois que eles formaram também, durante o estágio, ele também acabou virando assim, um advogado por um lado que não era muito bom. Ele fez coisas, né, em casos que
não eram legais, ele prejudicou pessoas que não deveriam ser prejudicadas. Então, assim, ele acabou se tornando uma pessoa ruim. E aí a gente tem a questão desse embate, porque hoje em dia, teoricamente, os dois ainda namoram, né? Só que ele estava fora do país. E aí é uma relação muito estranha, porque eles meio que terminaram antes dele ir para fora do país, mas ao mesmo tempo não terminaram. Então, assim, é esse rolo, né? Que você fica meio sem saber, eles namoram ou não namoram. Mas a interação deles vem durante uma festa, né? Que tá acontecendo na empresa que o Sean Wayne trabalha, e é onde é divulgado que ele se tornou consultor, né? Dessa empresa, consultor de advocacia dessa empresa. Só que o problema é que essa empresa é a que está tendo um caso, né, por conta de direitos autorais de um jogo contra o escritório de advocacia do LeSean e da Weiwei, né? Então acaba ficando uma coisa chata, porque aí acaba que a Weiwei acha que ele só tá usando ela para conseguir provas, né, para ajudar ele a ganhar esse caso. E realmente eu acho que sim, porque tem zero sentimentos ali, você não vê sentimento nenhum dele por ela. É só uma coisa assim de obrigação, e eu realmente acho que ele estava usando ela, né, para conseguir as provas. E aí, inclusive, nessa festa que eles têm essa discussão sobre isso, e acaba que ela cai no lago que tem na frente dali onde tá tendo a festa. E nisso o LeSean tá junto, né? Porque ele foi também nessa festa. E ele nem segura ela, ele deixa ela cair na água e segura só a pasta dela com as provas. Então ela acaba ficando também zangada com ele, porque ele podia ter ajudado ela e ele dá a desculpa de que ele não é o namorado dela pra segurar ela. Então você vê que a relação deles é meio de cão e gato ali nesse início. E aí, nesse caso dos direitos autorais, infelizmente, as provas são roubadas, né, do escritório ali de advocacia, e é justo, sim, estava justo na mesa da Weiwei, né, que era ela que estava guardando as provas. E aí a culpa acaba recaindo sobre ela, né, de ter perdido essas provas. O LeSean não acredita nisso, ele acredita que a Weiwei não fez nada de errado, só que o chefe dele, né, o sócio do escritório, acaba também falando um pouquinho demais, e aí o Weiwei acaba pedindo demissão, como se ela fosse realmente a culpada e que isso iria resolver a situação porque seria o menor dano, né, possível em relação a isso. E aí ela pede a demissão. De início o LeSean não quer aceitar, só que ela ignora ele, entrega o crachá e vai embora. E aí ela acaba indo afogar as mágoas. Só que os dois conhecem há mais de 10 anos, né? Então ele sabe sempre onde ela tá. E aí ele vai nesse bar, restaurante, né, que ela tá, que era um que eles sempre frequentavam quando eram mais novos. E aí ele leva os amigos deles também, né, da época de faculdade, que estavam numa reunião da turma, da qual ela não foi, acabam carregando ela junto para poder ir desenterrar uma cápsula do tempo que eles escreveram na época de faculdade, né, que um professor organizou. E aí, nesse dia, ela acaba ficando chateada porque ela não conseguiu cumprir nenhuma das coisas que ela tinha escrito, né, na carta dela pro eu dela do futuro. E aí ela acaba indo no templo para rezar e tentar entender por que ela nunca conseguiu nada. E aí, nessa hora, no templo, ela acaba escutando a voz do LeSean, só que ela acha que é fantasma, né? Que é alguma entidade ali do templo que tá querendo assustar, e ela sai correndo. Só que realmente era o LeSean que tinha ido buscar ela no templo, né? Que sabia que ela tava lá afogando as mágoas. E aí, na hora que ela sai correndo, ela acaba caindo num poço. E aí esse poço leva ela para 10 anos atrás, quando ela entrou na faculdade, né? Quando ela estava ali fazendo a prova de entrada na faculdade, inclusive na mesma sala que o LeSean. E aí ela tem essa segunda chance, né, de fazer as coisas na vida dela serem diferentes, porque ela tem o conhecimento de 10 anos à frente. Então ela vai usar isso ao favor dela, para ela se tornar a primeira em tudo na faculdade e não ser
o que ela se tornou, porque ela acha que ela é uma ninguém, porque ela nunca conseguiu passar na OAB, ela não tem casos certos, assim como o Luxum, ela não teve o sucesso que ele teve na carreira, então ela acha sempre que ela é uma ninguém, e aí ela vai querer mudar isso, inclusive tentar mudar a questão da morte do pai dela, né? Que inclusive a gente vê que ela tem essa viagem no tempo por conta de um anel que o pai dela deu para ela há 10 anos atrás, quando ela era nova, que ele falava que se ela girasse, né, o anel, ia acontecer o que ela queria. E aí é em torno desse anel que a gente tem essa história da volta no tempo. E aí, como ela voltou no tempo, o que ela vai querer mudar? Ela não vai querer namorar o Chong Wen, porque ela sabe tudo de errado que ele fez durante a vida dele, né, durante todo esse tempo, e também como ele magoou ela. Então, quando ela encontra ele pela primeira vez, que é onde ela se apaixona por ele, ela acaba batendo nele, na verdade, tentando afastar ele. E realmente assim funciona, né? Porque ela afasta ele, mas mesmo assim ele ainda se apaixona por ela. Mas ela vai sempre tentar afastar ele porque ela não quer, né, tá com ele de novo. E o que transforma nessa ida dela ao passado é a relação dela com o Luxun, porque aos poucos, assim, ela vai querer ajudar o Luxun a arrumar uma namorada, porque ela acha que muito dos problemas dela no futuro com ele é porque ele não tem uma namorada, né? Porque ele tá há 10 anos solteiro. Só que já sabemos por que ele está há 10 anos solteiro, isso é óbvio, né? Porque ele gosta da Wei Wei. Então, vai acabar sendo esse rolo, porque ele vai gostar dela novamente, e aí ela vai ter sempre essas atitudes, né, no início de querer empurrar ele pra amiga, né, pra Xin, que é amiga dela, só que não vai também dar muito certo, porque ele gosta da Wei Wei, ele não gosta da amiga, né? Então vai ficar essa confusão, e no meio dessa confusão, a Wei Wei vai acabar se apaixonando, né, por esse Luxun, porque ele é diferente do Luxun do passado dela, né, que ela tem em mente, e aí os dois vão começar a relação deles aí nessa época do passado. E aí, fora isso, eles, durante essa época, né, que ela volta ao passado, ela vai tentar mudar tudo na vida dela, na carreira. Então, ela se torna sempre a primeira nas coisas, não é mais o Luxun, porque ela tem esse conhecimento lá do futuro, né? Então, ela usa isso a favor dela. E aí, os dois também desenvolvem esse relacionamento que não teve antes. Ela também ajuda o irmão a tentar mudar o futuro dele, né? Porque o irmão dela era nadador e por conta de um bandido no campus ele acabou tendo que parar de nadar porque ele foi machucado na perna. Então tudo que ela pode fazer para mudar a vida das pessoas, que ela sabe que sim, que foi ruim, né, na vida das pessoas e na dela própria, ela vai fazer. Só que muitas coisas não saem como ela planeja, né? Então, uma delas é ela acabar gostando do Luxun, o Luxun também gostar dela. Vai ter toda essa questão de admitir, né? Dela admitir que gosta dele, porque ela sempre desaprovou ele, né? Ela sempre deu um chega pra lá nele, porque eles sempre brigavam. E aí ela também vai tentar mudar a vida do pai dela, né? Vai querer tentar salvar ele, mandando ele fazer os exames antes, tudo para ver se ele não, não morre, né, por causa da doença dele. Só que é uma coisa assim que já estava destinado. Então, assim, o pai dela vai morrer, mesmo ela tentando resolver as coisas antes. Só que ela tem um tempo maior com o pai, ela tem uma interação maior, ela consegue fazer a prova da OAB novamente. Então, assim, ela se torna realmente uma advogada. Então, a gente acompanha esse período na faculdade e um período também após a faculdade, né? Depois que ela começa a trabalhar como estagiária. Então, ela vai ter a relação com o Chong Wen ainda no estágio e os problemas, né, que ele antes tinha feito. Ela também tenta ajudar ele a não cometer o mesmo erro de novo. Ela tenta mostrar a verdade para ele. Só que um belo dia, como nem tudo é perfeito, ela acaba brigando com o Luxun, né? Por toda essa questão dela ter vindo do futuro, ele acaba descobrindo e aí dá uma confusão. E aí meio dessa confusão, quando ela tá indo para se reconciliar com ele,
ela acaba sendo jogada novamente pro presente. Só que aí a gente descobre que ela não tinha voltado ao passado, né? Ela caiu naquele poço e ela ficou em coma. Então tudo isso foi um sonho, né, que ela teve das coisas mudando, né? E aí a segunda parte do drama vai ser ela de volta na vida dela, né, real, com as decepções que ela tinha e ela fazendo alguma coisa para mudar isso, porque ela ia adquirir todo esse conhecimento que ela teve nesse sonho e ela vai querer mudar as coisas, ela vai querer fazer a prova da OAB, ela vai querer ficar com o Luxun, né? Porque ela descobre que realmente ele gostava dela. Então, assim, ela vai querer conquistar ele, por mais que ele finge que fique fazendo de difícil, né? Ela vai querer conquistar ele. E aí, para isso, ela vai ainda passar por uns maus bocados. Só que eu acho bem divertida essa parte, né? Mas pro final do drama, dela tentando conquistar, né? Fazer o Luxun mudar de ideia. Porque aí ela vai em encontros às cegas pra fazer ciúmes nele, ela faz um monte de coisa pra poder ficar com ele de novo, né? Então é bem divertido, assim, a direção desse drama eu acho que foi bem feita. Que a gente tem, assim, no primeiro momento, a vida dela, aí a gente acompanha todo esse sonho dela querendo mudar, né, a vida dela, como se ela tivesse voltado ao passado. E aí, de novo, a gente tem esse final que é ela no futuro, tentando mudar realmente a vida dela e colocar as coisas assim no eixo para ela ser feliz, né? Para ela estar bem consigo mesma e com a vida que ela leva. Então, assim, eu acho um drama que foi muito bem dirigido. Eu adoro o Zital, que é o ator que faz o Luxun. Apesar dele não ter muitos dramas aí na carreira dele, eu adoro ele desde a época que ele cantava. Então, uma das hostes do drama é ele que canta, que é a coisa mais linda. Então, assim, eu acho que vale super a pena acompanhar a história dos dois, que é uma história, assim, ao mesmo tempo que é divertida, você vê todo o desenvolvimento do romance deles, todo assim, esse sentimento crescendo, a Wei Wei descobrindo que gosta dele. Então, assim, eles ficando junto, que eu achei que super teve química, era um casal ótimo. E além de também das histórias paralelas, assim, que não são muitas, né? Então a gente tem a história do irmão dela com a amiga, porque assim, o irmão dela gostava da Xin Xin, mas aí depois acaba descobrindo que ele gosta da Shi Won, que é a outra amiga dela de dormitório. Então tem a história delas também, que é mostrada um pouco, não tão aprofundada como a da principal, e também mostra, né, um pouquinho da história delas. Então, assim, eu acho um drama que eu gostei bastante. Foi uma surpresa, né, de 2022 para mim, nesse quesito comédia romântica, porque ainda nenhum drama chinês desse ano tinha me impactado assim tanto quanto o Legal Romance. Então, assim, é uma dica que eu recomendo bastante. E ele tem um desenvolvimento assim mais devagar, mas é um drama bem divertido. Então, eu acredito que vocês não vão se arrepender de assistir, né? Bom, pessoal, essas foram as duas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Elas já estão lá no blog também disponíveis para quem quiser ler a resenha, né? Vou deixar o link aqui na descrição do blog e onde também para ver onde vocês podem encontrar o drama, né, para assistir. E se vocês gostaram do episódio de hoje, deixa um likezinho aí, se inscreve no canal e não esquece de enviar para aquele seu amigo fã de dramas chineses, né? Ou que ainda não entrou nesse mundo, mas que você quer que entre. Então é uma dica super legal. Eu espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos e até a próxima, né? Tchau, tchau!